Susto em Canasvieiras. Helicóptero cai próximo à faixa de areia. 3 pessoas ficam feridas. O helicóptero acabou de cair aqui na beira da praia, cara. Meu Deus, cara. Flagrante no norte do estado. Motorista não consegue sair dos trilhos e veículo é atropelado por um trem em Joinville. A pandemia fez aumentar até o preço dos aluguéis em Florianópolis. E você se preocupa com o maior órgão do corpo humano no verão? Saiba que a pele precisa de muita atenção. Está no ar o Band Cidade com Roberto Azevedo. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Um helicóptero caiu no mar na praia de Canasvieiras, um dos principais destinos turísticos de Florianópolis, no fim da tarde de hoje. Ao menos 3 pessoas estavam na aeronave de pequeno porte e tiveram ferimentos leves. A Guarda Municipal de Florianópolis foi a primeira a chegar no local. A queda da aeronave ocorreu próximo à faixa de areia. Banhistas se arriscaram para ajudar no salvamento das vítimas. Acabou de cair o helicóptero em Canasvieiras, pessoal. As vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, tiveram ferimentos leves e foram transportadas para as unidades de pronto atendimento de Florianópolis. 2 gravações mostram o exato momento de um acidente entre um trem e um carro em Joinville, no norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu na noite de ontem, em frente ao terminal de ônibus no bairro Itaú. A batida entre os 2 veículos deixou o carro danificado, principalmente no capô e nas portas laterais. O carro tentou cruzar a linha do trem na zona sul da cidade. O maquinista chega a buzinar para o motorista, que não conseguem sair das linhas férreas. O trem pega o carro pela lateral e o arrasta por alguns metros antes de bater frontalmente com o veículo. Ninguém ficou ferido. Uma triste cena chamou a atenção das redes sociais nesta quarta-feira. Pai e filha foram atropelados ao atravessar uma rua na faixa de pedestre em Blumenau. Nas imagens é possível ver que os 2 estão na faixa de pedestre e o homem dá sinal com o braço que iria atravessar. Uma van que vinha em alta velocidade não para e atinge os 2, pai e filha. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina de 19 anos foi encontrada com ferimentos leves, sendo encaminhada pelo SAMU para atendimento hospitalar. Com o impacto, o pai dela morreu na hora. Ele foi identificado como Charles Longen, de 52 anos. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que não apontou embriaguez, e foi liberado. O corpo do adolescente que desapareceu depois de mergulhar no Lago da Pedreira, em São José, foi encontrado esta manhã. Mergulhadores do grupamento de busca e resgate estavam trabalhando desde segunda-feira, fazendo buscas no local, onde o jovem de 14 anos se afogou. O adolescente era morador de São José e estava no local com amigos. Conforme os socorristas, o local não é indicado para banho. Durante as buscas, foi constatado que o lago não oferecia condições de visibilidade e tinha o fundo irregular, com pedras e uma profundidade média de 15 metros. Daqui a pouco você acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber os destaques com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje a gente vai mostrar para vocês que a polícia ocupou favelas no Rio de Janeiro e disse que é uma nova fase das ocupações, ou seja, das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, muito conhecidas pela população e muito controversas também. A gente mostra os benefícios dos procuradores da República, salários de R$35 mil e contra-cheque de R$500 mil. Também tem 40 anos sem Elis Regina, uma das personalidades e obras também mais marcantes do nosso Brasil. E nos Estados Unidos, o avanço do 5G pelos estados fez com que algumas empresas, companhias aéreas cancelassem voos porque a internet está interferindo nos equipamentos dos aviões. Todos os detalhes daqui a pouquinho, às 7h20 no Jornal da Band, não perca. Santa Catarina apresentou crescimento no setor do comércio internacional em 2021. O agronegócio foi o que mais cresceu nas exportações. Os dados do Ministério da Economia mostram que o Estado registrou um crescimento de 10 bilhões e 290 milhões
de dólares em exportações e de 24 bilhões e 920 milhões de dólares em importações. Em relação a 2020, as exportações aumentaram 26,6% e as importações subiram 54,9%. O agronegócio ocupou os 3 primeiros lugares nos principais produtos exportados por Santa Catarina, com a liderança das carnes de aves, carnes de suíno e soja. Na sequência aparecem os motores e geradores. Com um crescimento de quase 44%, os Estados Unidos voltaram a ser o principal destino das exportações catarinenses, passando a China. Santa Catarina exportou para 208 países em 2021, dos quais 25 importaram ao menos 100 milhões de dólares em mercadorias catarinenses. A China permanece como o principal mercado fornecedor para o Estado, um aumento de 54,4% em relação a 2019. Já o Chile aparece como o segundo colocado na lista, com um crescimento de 68% em mercadorias para o Estado. Atenção você que é microempreendedor. A Prefeitura da capital lançou esta semana o programa Juro Zero. O programa Juro Zero foi lançado através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico para facilitar o acesso ao crédito em um período em que a cidade está retomando a economia. O empréstimo será para os microempreendedores e microempreendedores individuais com os juros pagos pela Prefeitura. A novidade agora é que o programa vai fornecer o crédito de até R$ 8.000 para microempresas e até R$ 5.000 para o microempreendedor individual. Atualmente, Florianópolis conta com mais de 50 mil empreendedores com CNPJ ativo. O Disque Eleitor, atendimento telefônico do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, registrou mais de 20 mil ligações em 2021. O serviço também funciona como apoio ao atendimento online de eleitores. Veja. De janeiro a dezembro do ano passado, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina recebeu 20.744 ligações. As principais demandas correspondem à emissão de título de eleitor, primeiro título, transferência e atualização de dados, além de emissão de certidão eleitoral, pagamento de multa, regularização do cadastro e justificativa por ausência às urnas. O Disque Eleitor também serve de apoio ao canal de atendimento online do TRE catarinense, porque através dele é possível obter diversos serviços eleitorais de forma mais rápida, fácil e sem custos. Por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento presencial segue suspenso nos cartórios eleitorais do Estado, assim como a coleta biométrica. Enquanto isso, a emissão do título ocorrerá somente pelo sistema Título Net. O prazo para solicitar a primeira via do documento ou regularizar pendências termina no dia 4 de maio. O número do Disque Eleitor é o 0800 647 3888 e funciona de segunda a sexta, da 13h às 19h. Está fazendo muito calor, né? Nos últimos dias, e a tendência é que continue assim. A grande procura pelas praias, principalmente pelo banho de mar, não evita que você tenha alguns cuidados para não correr o risco de sofrer acidentes. Veja na reportagem de Ana Cristina Machado. A bandeira vermelha na beira do mar é o principal indicativo de perigo. Nessas áreas, o Corpo de Bombeiros sinaliza que pode haver uma corrente de retorno ou bancos de areia. Nesses locais, o perigo de afogamento é maior. Por isso, o banhista deve prestar bastante atenção. Eu costumo dar uma olhada na cor da bandeira. Aí se eu vejo que nem hoje que está vermelha, eu dou uma caminhadinha, vou andando assim na orla, ver onde está mais calmo. É onde eu vejo que não está muito revolto, puxando o mar, eu entro, só molho o corpo e saio também. Com a movimentação nas praias e a empolgação que a temporada de verão traz, o cuidado com as crianças precisa ser ainda maior. De acordo com o último boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, no período entre 18 de dezembro e 16 de janeiro, 988 crianças se perderam dos pais ou responsáveis nas praias aqui de Santa Catarina. Para quem vai com crianças à praia, toda a atenção é importante para não entrar na estatística. Em primeiro lugar, protetor solar, né, que a gente tem que trazer. E aqui acompanhar ele um pouco na água, lógico que a gente não tem às vezes o mesmo pique para ficar o tempo todo. Eu volto para minha cadeira, tento não ficar muito tempo no celular, foco mais, né, em observar ele, como é que ele está se comportando na água, né? Sempre responsabilizar, agora é a mãe que vai cuidar. A mãe quer ir para o mar, pai, você cuida.
sempre passar a responsabilidade para alguém do grupo. Olha, o nosso cuidado é redobrado, né? Diferentemente quando a gente vem sozinho. Então, quando a gente vem com as criancinhas, a gente pega sempre ficando observando, não deixa elas se afastarem muito em uma área, né? Fica numa área restrita, a gente já marca para elas, só vão até ali e voltam, e a gente está sempre cuidando. O quarto boletim da Operação Veraneio do Corpo de Bombeiros também mostra outros dados importantes, como, por exemplo, as ocorrências com água-viva. Foram 2.511 lesões em quase 30 dias. Em relação ao número de mortes por afogamento, 23 foram contabilizadas, 10 em água salgada e 13 em água doce. Você confere agora como vai ficar o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina, aqui na previsão do Band Cidade. A quinta-feira será de sol com variações de nuvens em praticamente todo o estado, com registro de pancadas de chuva de verão e trovoada à tarde, diminuindo o risco de temporal. Temperaturas altas, a onda de calor segue predominando em todas as regiões de Santa Catarina. Florianópolis com mínima de 24 e máxima de 33. Criciúma com mínima de 22 e máxima também de 33. Blumenau mínima de 22 e máxima 35. E São Miguel do Oeste mínima de 20 e máxima de 35 graus. O preço médio do aluguel na capital catarinense é o quinto mais caro entre as capitais brasileiras. A alta foi de mais de 11%, bem acima da média nacional, que chegou aos 3,8%. Quem paga o aluguel sentiu no bolso. Eliane Mota acabou de se mudar para Florianópolis porque passou em um concurso para professora e o valor do aluguel está pesando no orçamento doméstico. A gente sempre tem que abdicar de algumas coisas, né? Quando aumenta os custos da casa, a gente acaba perdendo algumas coisinhas que a gente podia fazer, né? Se dá o luxo de comprar alguma coisinha a mais para ter que arcar com os custos da casa, né? Já para Elis Regina, que é garçonete, o valor alto do aluguel está refletindo nas compras de alimentos. Deixa de comprar algumas coisas e põe, substitui carne por frango, coisas mais em conta, porque não tem como manter o mesmo padrão que a gente tem no inverno, vamos dizer. Algumas das causas estão na pandemia, que fez as pessoas trabalharem em casa, o home office. O efeito imediato é de que muitos profissionais ficaram em Florianópolis e não precisaram estar presentes na cidade sede das empresas. Estes fatores levaram ao aumento da procura por imóveis em Florianópolis e região. E com a oferta escassa, o valor dos aluguéis subiu. Luiz Henrique, que é gerente de uma imobiliária da capital, explica os motivos da alta no valor das locações. Com essa história do home office, das pessoas poderem trabalhar em casa, isso abriu as possibilidades e abriu o leque de opções de moradia, né? E Florianópolis, naturalmente, todo mundo sabe, é objeto de desejo do Brasil e do mundo. Para a economista Valéria Ribeiro, o aumento do preço está ligado à procura. Isso está em função do novo estilo de vida, o home office, que faz com que os preços finais dos produtos absorvam esses custos maiores dos aluguéis e tudo fique bem mais caro. Então, o que se sabe? As causas do aumento dos aluguéis, que é a grande procura, e a consequência, o aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. E o Band Cidade está de volta para destacar as notícias do esporte. Do lado alvinegro, mais 3 dos 13 atletas contratados foram apresentados. O assunto é só um, a Recopa Catarinense. Em menos de 48 horas, a ansiedade pela estreia na temporada chegará ao fim para o torcedor do Figueirense e para o elenco alvinegro. Ansioso para a estreia, sempre bom estrear com o clássico. Na capital catarinense só se fala disso mesmo, Recopa Catarinense, clássico, título. É bem importante começar a temporada com um clássico, bem complicado, né, no caso. A gente tem que se sair bem para poder mostrar para a torcida que a gente vai fazer um campeonato catarinense muito forte. O campeonato catarinense começa no fim de semana, mas o jogo de estreia do estadual contra o Joinville ainda não é o que passa na mente do torcedor. E nem nos comandados por Júnior Rocha, que por sinal começaram a pré-temporada no dia 13 de dezembro. O pessoal bem focado, a gente trabalhando forte aí, às vezes em 2 períodos.
e tentando buscar os objetivos da temporada. Objetivos alinhados dentro do Figueirense e expectativa alta para o início da temporada. E não teria como ser diferente, afinal, clássico é clássico. E valendo o título, o torcedor quer aquele algo a mais em campo. Tentar ser campeão para poder já começar a temporada da melhor maneira possível. E vamos encarar com todas as forças possíveis para ser campeão. Se da Figueirense comparecer quinta-feira lá, nos apoiar, que Deus quiser vamos sair com esse título. Expectativa de um lado e o outro também. Falta pouco para o Avaí entrar em campo nessa final da Recopa Catarinense. E tem jogador havaiano que pode ajudar muito o time nesta decisão. O ano de 2022 do Avaí vai ser com calendário lotado. O Leão da Ilha tem na agenda a Recopa Catarinense, o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e a disputa no Brasileirão. E o primeiro desafio na temporada do time Azurra já está batendo na porta. Amanhã o Avaí abre a temporada e briga pelo título da Recopa. Decisão que vai ser disputado em casa e no clássico com o Figueirense. E no elenco Azurra, apenas um resultado é cogitado. Temos que ter maturidade, sabedoria, jogar o jogo e fazer a nossa parte, né? E para conseguir esse triunfo, Diego Quirino, novo atacante do Avaí, pode ajudar antes mesmo da partida começar. Isso porque o jogador conhece muito bem o técnico do adversário. Quirino jogou com o Júnior Rocha na temporada 2021, pelo Ipiranga. O Avaí vai encontrar um time muito bem postado, né? Com as linhas muito fechadas, é um treinador muito inteligente. Informações trocadas e agora Quirino tem apenas um desejo. E tenho certeza que essa parceria aí, eu e a Avaí, vai dar muito certo. O Campeonato Catarinense de 2022 estreia no próximo sábado e a Chapecoense abre a disputa jogando em casa contra o Barra. A Chapecoense vai ter apenas 16 dias de preparação e treinamentos antes de estrear nas competições de 2022. A primeira delas é o estadual, que começa no sábado. E com o elenco todo renovado e com técnico novo, a Chape ainda teve que lidar com casos positivados com Covid. Mas esses contratempos não desmotivam o elenco. Dentro de campo, ter a sua entrega, ter a sua motivação, enfim, o torcedor pode realmente contar no ano de 2022 essa garra, essa entrega. O novo atacante da Chapecoense pode ser novidade para os torcedores, mas Pablo conhece muito bem o técnico do Verdão do Oeste. Eles trabalharam juntos no Guarani e isso pode dar uma ajuda ao jogador. Realmente facilita por você ter algumas coisas que você consegue lembrar, consegue se adaptar ao estilo de jogo dele, isso facilita, mas isso não tira a responsabilidade de que eu sou igual a todos, né? Outro ponto positivo para Pablo é a versatilidade. O novo reforço da Chape foi anunciado como um lateral direito, que atua também no ataque. Mas onde ele realmente vai jogar, isso ele deixou para Felipe Conceição decidir. Vou estar à disposição das duas posições, enfim, em outras realmente, se for preciso, mas essa responsabilidade não vai ser a minha. Essa daí eu passo para o professor, porque ele tem as leituras, ele me conhece e sabe aonde eu vou estar podendo agregar a Chapecoense, né? A Chape tem estreia marcada contra o Barra no sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Condá. Você aí em casa, está se cuidando durante a pandemia para não ficar fora do peso? E o cuidado com as crianças também está sendo feito? É bom ficar atento. Em 2022, aumentou o número de crianças com sobrepeso e obesidade no Brasil. Acompanhe na reportagem. Em tempos de pandemia, este aparelho aí pode se tornar amigo ou inimigo. Bom, se quiser ficar a par de como é que tá a saúde, é bom ficar perto para ir sempre cuidando. Ou então, se não quiser se assustar, é bom ficar longe mesmo. Teve gente que perdeu o controle e comeu demais durante a pandemia. E quando o peso está lá em cima, não é fácil encarar a balança. Nessas horas, tem gente que prefere ficar longe dela para não ver os quilos a mais. Estou andando e acabei de ver uma balança ali, mas não vou me afastar dela por enquanto, vou dar mais um pouquinho, depois eu me aproximo de volta. Quando o assunto é sobrepeso e obesidade entre as crianças durante a pandemia, o Rubens é um exemplo de pai que cuidou muito bem dos filhos. Na casa dessa turma aí, só entram alimentos saudáveis. Primeiro a gente procura comer bastante coisas naturais, né? Que a gente tem, por exemplo, a nossa horta, né? Tudo orgânico. Nós temos nossas galinhas também.
Evitamos, assim, bastante, tipo sanduíche, coisas de mercado, assim, congeladas, essas coisas assim, entendeu? A pequena Isadora é fã das frutas. Melão, melancia e banana. A Bruna sempre se preocupou com o peso do Pedro Henrique, de 12 anos de idade. A regra na casa dessa família é saúde em primeiro lugar. Eu mantive ele em atividade física sempre, bike, né, joga bola, ajudo ele em várias atividades assim para ele se manter ativo, né? De acordo com uma pesquisa da revista inglesa The Lancet, 2021 registrou a maior alta na taxa de obesidade entre crianças e adolescentes. O crescimento mais expressivo foi entre as crianças de 6 a 11 anos de idade. No Brasil, os números são alarmantes. Em 2021, o sobrepeso e a obesidade atingiram 7,9% das crianças menores de 2 anos de idade, 6,5% das crianças de 2 a 4 anos, 13,2% de 5 a 9 anos e 18% dos adolescentes. De acordo com especialistas, em 2017, a análise de mais de 40 anos de estudos sobre o tema rendeu a previsão de que depois dos anos 2000 a situação se agravaria e em 2022 o mundo teria mais crianças e adolescentes obesos do que com baixo peso. Você já sabe que o verão chegou e o calor promete até bater recordes de temperaturas. Saiba agora os cuidados com a pele na estação mais quente do ano. Verão é sinônimo de praia, cachoeiras e muito calor. É a época do ano onde as roupas ficam mais leves e o corpo também mais à mostra. E é nessa hora que as pessoas precisam tomar alguns cuidados com a exposição excessiva ao sol. Para tirar algumas dúvidas, nós procuramos essa dermatologista aqui em Rio do Sul. Ela explica que é preciso ficar atento a uma doença que atinge milhares de brasileiros todos os anos, o câncer de pele. O câncer de pele é o nosso câncer mais incidente na população, tá? A gente tem 2 tipos de câncer de pele. Um câncer de pele melanoma, que é muito agressivo, pode levar a óbito rapidamente se não diagnosticado, e o câncer de pele não melanoma. Esse a gente tem em torno de 180 mil casos ano. Outro ponto importante que muitas vezes as pessoas não entendem é sobre a radiação que atinge o nosso corpo. É preciso tomar alguns cuidados e manter a proteção. O UVA, o UVB e o UVC. A gente tem esses 3 tipos de radiação. O UVC é totalmente bloqueada pela camada de ozônio. O UVA, 95% é UVA, tá? Não interessa o horário. Ele pode ser das 9 da manhã às 4 da tarde, depois disso, antes disso, pode estar fazendo chuva, está fazendo sol. E o UVA é o maior responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e câncer de pele. O UVB, ele faz parte de 5% da nossa radiação, é o que dá o vermelho na pele. Na hora de comprar um protetor solar, você sabe qual escolher? A dermatologista também traz algumas dicas, como qual fator usar, por exemplo. Você vai se expor ao sol, 5 minutinhos você começa a ficar vermelho, tá? Então é o teu tempo de eritema, que a gente chama. Você pega um protetor fator 15, você vai fazer 15 vezes 5, dá 75. Então você tá 75 minutos protegido. Então a proteção ela varia muito do tom de pele também. O verão em Santa Catarina promete ser um dos mais quentes dos últimos anos. E para aproveitar tanto calor e não ter problemas no futuro, a principal dica é se proteger do sol. Você quer assistir às reportagens apresentadas em nossos telejornais? Aproxime o seu celular do QR Code em sua tela e assista no YouTube. O Band Cidade fica por aqui. Nós nos vemos amanhã no mesmo horário. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band. Até lá.